Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística de Cura, ou Luciana Soares, terapeuta holística, espiritualista, instrutora de cursos. É um prazer receber você aqui novamente. Tava com saudades de vir aqui com os nossos vídeos do Instituto. Já tem um tempinho que eu não posto devido às férias, né? E eu tenho criança pequena, então fica um pouquinho mais complicado de ter esse tempo de gravar os vídeos, mas agora as aulas voltaram, eu tô tirando esse tempinho para retornar aqui com os vídeos do Instituto Resplandecer da Alma. Eu espero que vocês estejam bem, agradeço estarem aqui comigo novamente em mais um vídeo. E, gente, eu quero combinar com vocês o seguinte: tá um pouquinho corrido, porque para eu vir aqui gravar os vídeos, porque eu tenho trabalho, né? E tô desenvolvendo outros projetos também. Tenho meu trabalho como terapeuta holística, enfim, sou mãe, dona de casa e aquela correria da vida que todos nós temos. Então, eu quero combinar com vocês que eu pretendo trazer vídeos mais curtos na parte da manhã e na parte da tarde, e quero tentar trazer pelo menos umas 2 vezes por semana um vídeo mais longo, tá certo? Eu vou tentar manter essa escala. De manhã eu pretendo falar sobre o anjo do dia. Eu quero abordar esse tema, porque todos os dias do ano é dedicado a algum anjo específico. Então, todos os dias, né, são anjos diferentes que governam a energia daquele dia. Então, as pessoas, elas nascem, por exemplo, nasceu hoje, é um anjo, nasceu amanhã, é outro anjo, que é o seu anjo do seu aniversário. Né? É interessante que eu vou trazer o nome do anjo, o melhor horário para você se conectar a ele, fazer as suas orações, quais são as características desse anjo, tá certo? E eu quero trazer esse vídeo na parte da manhã e à tarde os estudos das cartas de Cristo, que é esse vídeo que eu tô postando agora para vocês. Por quê? Porque o estudo das cartas de Cristo, ele é um pouquinho mais longo, né? Se eu fizer um vídeo muito longo, também fica um pouco carregado o vídeo, sim, muito maçante, né? Todas as vezes que eu postar só o mesmo tema. Então eu quero deixar o vídeo um pouquinho mais curto para os estudos das cartas de Cristo e postar ele todos os dias à tarde. E assim a gente consegue, de uma forma mais leve, fazer esse estudo sem pesar, porque precisa prestar muita atenção, né, no conteúdo. É um conteúdo maravilhoso, mas exige um pouco de atenção. Tá? Então, vou continuar de onde nós paramos nos estudos das cartas de Cristo. Já faz um tempinho que eu postei esse vídeo. Foi quando Jesus ele esteve no deserto. Nós paramos lá. E aí, Deus mostrou a ele o quê? Como que Deus criou tudo que existe. E aí, eu peço para vocês prestarem atenção, porque eu consegui linkar o que Jesus fala, o quê? A física quântica, né? Que é o que hoje em dia as terapias holísticas e os grandes gurus aí da lei da atração, eles batem na tecla, né? Na física quântica hoje, o campo quântico, e inclusive não só nesse tipo de estudo, inclusive na ciência moderna, foi criado o primeiro computador quântico. Tudo é quântica, agora nós estamos na era quântica. Então é muito importante que você entenda que já a partir das cartas de Cristo, Jesus já trazia esse conhecimento para a gente. Aqui não era falado dessa forma. Então, o que aconteceu com Jesus quando ele chegou? Ele foi batizado, né? Por João, ele se batizou nas águas com seu primo João, foi para o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele caminhou muito lá, eu estou recapitulando um pouquinho, e aí ele parou num lugar, e ali ele entrou em contato com Deus, e Deus começou a mostrar para ele como que ele criou tudo que existe. Então, Jesus observou que tudo que existia era criado a partir de
Olha, desculpa que tá dando reflexo, mas eu não consigo ler sem óculos. Eram criados a partir de um aglomerado de várias minúsculas partículas que nós chamamos, Jesus fala que nós chamamos de células, e a partir daquilo que Deus imaginava na sua mente. Quando ele imagina na sua mente, Jesus fala que é o poder criativo. A nossa mente, ela cria os nossos, né? Aquilo que a gente tem vontade, um projeto, um desejo, é criado na nossa mente, né? Então, Deus, ele criava tudo na mente, o que ele queria. Então, eu vou criar, por exemplo, eu vou criar aquela planta, uma árvore. Deus falava, eu vou criar a árvore do pé de abacate, por exemplo, né? E eu quero que seja assim, 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 assim. Então, Deus ia imaginando, a sua mente criativa ia imaginando como seria, para que serviria aquela árvore. Deus imaginava tudo primeiro, né? Vai ser para alimentar os meus filhos, vai ter um fruto assim, assim, assado, e vai servir, tem as suas bases medicinais também, porque Deus, ele trouxe para nós, ele criou para nós o alimento, e o alimento, ele cura, né? O alimento que Deus criou, ele cura. O alimento também é um remédio que cura. Então, Deus sabia todas as propriedades que ele gostaria que aquela planta tivesse, que aquele alimento tivesse, né? E aí ele imaginava como ele queria que fosse, e aí ele falava. Primeiro ele criava o poder criativo da mente de Deus. Primeiro ele criava o que ele gostaria que fosse cocriado aqui no nosso mundo, que ele havia acabado de criar também. E aí ele imaginava e falava, dava o comando através da palavra. Então veja bem, primeiro ele sentia o desejo de criar na mente, sentia no coração, tinha o desejo de criar na mente e dava o comando. O comando vinha através do quê? Do som, da fala. Então, nós temos aí o poder muito grande através das palavras. Devemos pensar muito bem naquilo que não só que pensamos, que sentimos, que pensamos, mas também no que nós falamos. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Muitas vezes ela não fala coisas bonitas, né? Então preste atenção no que você anda falando. E a partir daí, essas células, pequenas células, que são as células que Jesus falava, né? Aquele aglomerado de minúsculas partículas, elas se juntavam de tal forma que ia formando tudo como Jesus imaginava, e formava a árvore, formava uma ave, o ser humano. Deus criou tudo dessa forma, e isso foi mostrado para Jesus lá, e ele ficou encantado, e ele percebeu que essas minúsculas partículas, elas possuem o quê? Vida própria. As nossas células são vivas, né? Nós somos um ser vivo, composto por células vivas. Tanto que nós envelhecemos porque a nossa pele, ela vai acumulando células mortas, ela perde o poder de se regenerar. Enquanto nós somos jovens, a nossa pele vai descamando. Eu sou esteticista também há muitos anos já, especializada em estética natural, tá? Nossa pele, ela vai se renovando. Como? Quando a gente é jovem, ela vai eliminando as células mortas e dando lugar a novas células. Então, nós temos uma pele jovem, e quando nós vamos ficando idosos, esse poder de regeneração da pele, ele é diminuído, né? Então, se acumula muita pele morta, e a pele morta, ela tá morta, ela não tem vida. Então, aquela pele morta, ela vem trazendo aquele aspecto de envelhecido, porque ela tá ali, ela não se desprende mais sozinha, né? Ela não se desprende mais, mas ela também, ela não recebe mais hidratação, ela não recebe mais o alimento, os nutrientes que ela precisa. Então ela fica velha, com aspecto velho, né? Ela já não esse conjunto de células, por exemplo, da minha mão, né? Ó, tô ficando velha, tá começando a ficar enrugado, né? Não que elas ainda têm atividade, só que conforme a gente vai envelhecendo, elas vão perdendo sua capacidade de renovação, de nutrição, né? De hidratação, e elas vão ficando
murchas. Elas vão murchando, começam a cair, perde elasticidade, não é? Mas as nossas células, elas são vivas. Então você imagina que você tem o seu corpo e o seu corpo é composto por células vivas, por outras células que contêm uma pequena. Elas contêm, tá? As células têm memória, então ela contém. Como que eu posso dizer? Elas agem sozinhas. Dependendo do tipo de célula que nós temos no nosso organismo, sim, tá? Porque existem células diferentes no nosso corpo, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vou criar um outro vídeo para falar disso, porque eu ainda tenho que voltar para falar do que eu estava falando no vídeo anterior, de reprogramação celular e mental, aí eu entro nesse tema. Então, Jesus entendeu que tudo foi criado a partir do desejo, do sentimento que Deus tinha, da vontade, do desejo, que ele tinha o poder criativo de imaginar como que seria, né? Ele imaginava em todos os detalhes como que seria, e ele dava o comando, porque ele tem esse poder. Faça-se a luz, faça-se o pé de abacate, faça-se o pé de mamão, faça-se a flor a rosa. Então, Deus foi criando tudo assim, faça-se o ser humano, o homem, faça-se a mulher, né? A partir daquilo, faça-se não, o homem e a mulher, ele criou, né? Com as próprias mãos. Mas ele imaginou também. Tá vendo o poder que nós temos? Nós somos dotados de tantos poderes e não temos essa consciência, né? Mas o que eu tô querendo dizer, que Jesus quis dizer aqui, é que tudo antes que Deus criasse, ele sentiu o desejo no coração, usou o seu poder criativo, que está na mente, né? Muitas coisas ele deu comando para que se fizesse, e assim foi feito, né? E nós, os seres humanos, ele teve toda essa vontade, esse desejo, esse sentimento de ter os filhos dele, o homem. Imaginou, sentiu, imaginou o poder criativo e fez através das suas mãos. Mas eu acredito que no momento que ele estava fazendo o homem, ele também falou, ele também foi conversando ali com o ser humano, quando ele estava ali moldando o homem, né? Como ele queria o homem. Depois ele deu o quê? O sopro da vida. Olha que coisa linda. Então, todo esse poder que Deus tem, nós temos também, tá? E assim Jesus entendeu como que foi criado o mundo e tudo que nele existe, o planeta, o universo e tudo que nele existe. Jesus, ele é um avatar. O que é um avatar? O avatar é um ser que já está no universo há bilhões de anos. Quando ele esteve encarnado aqui como Jesus, ele já havia passado por muitas encarnações. Já era um Cristo, mas ele obedeceu a Deus e ele aceitou a missão de vir aqui novamente e reencarnar como Jesus. Ele já tinha todo o conhecimento, só que a partir do momento que nós reencarnamos aqui nesse planeta, existe o véu do esquecimento e nós esquecemos tudo aquilo que nós trazemos de vidas passadas, né? E Jesus, para cumprir o seu propósito aqui na Terra, a sua missão, ele também esqueceu quem ele era, tudo que ele sabia, e ali ele estava reaprendendo, né? E Jesus, como nós já vimos, tinha uma vida bastante difícil, e a partir desse ensinamento ele conseguiu transformar a sua vida. A partir desses 40 dias onde Deus mostrou para ele no deserto como tudo foi criado e como que funciona o mundo e que nós podemos, né? Jesus, ele disse que ali ele não sentiu fome. Durante esses 40 dias, ele não comeu, ele não bebeu, ele não sentiu fome, ele não sentiu sede, ele estava tão impactado e tão maravilhado com tudo que Deus estava mostrando a ele ali no deserto, nesses 40 dias, que ele nem percebeu que se passou 40 dias. E quando ele estava retornando, isso é muito interessante, no caminho,
Ele estava impactado, ele falou, eu preciso voltar e vou contar isso para as pessoas, que isso vai transformar a vida das pessoas, que nós temos o poder de transformar a nossa vida. Deus me mostrou como tudo é feito, como tudo é criado através do seu desejo, da sua mente, da sua palavra, né? Do seu desejo mesmo, né? Que vem lá do seu coração, que a mente de Deus criou, com a mente criativa, e nós podemos também fazer isso. Então, ele queria vir e contar para as pessoas. Deixa eu achar aqui. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, no qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. Aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo essa visão com admiração, vi que plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir as substâncias, os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade célula dentro dos sistemas viventes até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Por isso, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala sobre nós, dos outros, né? E para os outros também, né? Para o mundo, com a gente mesmo. Você não fala sozinho? Eu falo sozinho. E às vezes você está passando um momento difícil, você pode xingar e isso vai te atrapalhar, porque você está profetizando através da sua palavra aquilo que você mesmo está dizendo. Então, tome cuidado com a sua palavra. Só fale coisas boas, tá? Uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina, Deus. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que estava sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionam de forma tão inteligente de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. O tronco das árvores, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Entendeu? Nós temos a mente divina em nós. Deus nos deu, né? Ele nos criou.
Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção, exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida, ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que esses princípios e características, claramente observadas no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas, são constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque esses princípios são eternos. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. A natureza do poder criativo é a alimentação e a nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar porque teria aparecido na existência essa função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. Então veja que Jesus fala, né? A alimentação, ela é tão importante que Deus ele já pensou nisso quando criou, né? A mulher, ela vai ter filhos e quando ele nasce, ele precisa ter o quê? O leite para tomar, que vem da mãe. Então, quando nós ficamos grávidas, nós mulheres já começamos, né? O nosso corpo ele já vai se modificando e começa a produzir o leite. Quando o nosso filho nasce, ele já vai mamar, ele já tem o alimento dele. Olha que coisa linda. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impede a atividade de cura. Então, o nosso corpo ele tem o poder de se autocurar, mas muitas vezes, né, e isso não pode ser explicado, tá? Existe o impedimento dessa atividade de cura. O que será que bloqueia a nossa cura? Né? Eu acredito que é a nossa própria mente. Do próprio modo que nós podemos nos curar através da nossa mente, nós podemos impedir a nossa cura através dela também. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estavam no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida com grande atenção a cada detalhe. Esta característica de proteção é combinada com outras características dinâmicas de satisfação das necessidades. Isso é evidente que no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor, vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi
percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente? Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinha repercussão profunda para o conforto de todo ser vivo? Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teria experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Então, veja bem aqui, Jesus fala que ele conseguiu perceber, né, durante essa observação que Deus deu a ele da criação de cada ser vivo, que existia, Deus pensou em tudo, pensou no alimento, pensou na proteção, né, através do nosso pelo, dos animais nas plumas, nas pelagens, né, na nossa pele, aliás, nosso pelo é nos animais. Então, ele pensou em cada detalhe, né, e isso, que criatividade é essa, né? Que mente tão criativa. O poder divino, Deus, ele criou tudo nos mínimos detalhes, para que ele não fez ninguém para sofrer, nenhum ser humano, nenhuma planta, nada que existe no mundo, no universo, Deus criou com a intenção de sofrimento. Pelo contrário, como Jesus disse, ele criou pensando nos mínimos detalhes para que nós tivéssemos, todos nós tivéssemos somente uma experiência feliz na Terra. Vivêssemos aqui alegres e felizes e com conforto. Mas nós mesmos estamos destruindo o nosso planeta. Nossa, a partir do momento, né, que o ser humano ele não tem a consciência, ele não tem essa característica divina dentro de si, não é? De entender o seu real, a sua real importância, a real importância da sua vida, a real importância do próximo, da vida do próximo. Ele acabou que começou a destruir tudo aquilo que Deus nos deu. E esse mundo, que era para ser um mundo de tantas alegrias, passou a ser um mundo de provas e expiações, né? Onde nós passamos por inúmeros desafios, mas nós vamos dar continuidade, tá, às cartas de Cristo amanhã, aí eu continuo falando disso. Então, comece a pensar sobre isso que Jesus falou. Nós fomos criados a partir de minúsculas células que se agruparam e foram dando formas mediante aquilo que Deus queria criar, inclusive nós. E ele pensou em cada um dos seres vivos que ele criou, dos animais, plantas, seres, né, todos os seres vivos, seres humanos, ele criou para que nós fôssemos felizes, estivéssemos aqui nessa terra uma existência feliz e protegida e confortável. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se Deus pensou logo na criação em só nos proporcionar coisas boas aqui nesse planeta, nessa vida, na nossa vida, o que o ser humano está fazendo com a sua própria vida? Então, pare para pensar um pouquinho nisso. Hoje, amanhã eu volto para a gente dar continuidade, porque eu quero ver se nós conseguimos terminar até o final do ano as cartas de Cristo, tá certo? Então, gente, eu aguardo vocês terem ficado comigo até aqui. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você está se sentindo? Você está se sentindo feliz? Você está alegre? Você está satisfeito com a sua vida? Como eu já falei, eu sou sacerdotisa da egrégora crística de cura e junto com essa egrégora eu criei a mesa cura crística. E através da mesa cura crística nós temos 2 tratamentos holísticos que vão ajudar a curar a sua alma. Se você não está se sentindo bem, está se sentindo triste, deprimido, depressivo, me procure, me chame no privado. Através, né, da mesa cura crística, eu vou fazer análise energética da sua bioenergia e da sua frequência energética vibracional e vamos identificar quais são as causas dos bloqueios, as causas das travas que estão impedindo você de ser feliz.
tá? Da sua vida seguir em frente, quais são as causas dessa tristeza que você nem sabe por que você está se sentindo assim. Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, faça uma terapia, faça a mesa cura crística, garanto para você que vai te ajudar muito. Agradeço ter ficado até o final desse vídeo, te aguardo aqui amanhã para continuarmos os nossos estudos, tá bem? E medite sobre o que nós estudamos hoje, sobre o que Jesus nos passou através do conteúdo de hoje. Amanhã nós damos continuidade, tá bom? Muito obrigada, até amanhã, fiquem com Deus e namastê.